Convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, número 27. Salmo, número 27. Hoje estamos dando continuidade à série de mensagens, o poder transformador da oração. E o tema de hoje é aproximando-se de Deus com sinceridade e perseverança. Aproximando-se de Deus com sinceridade e perseverança. Todos abriram? Salmos, de número 27. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Preste atenção agora no verso de número 8. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com tua ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, somos muito gratos a ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos como família, para louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, e agora, Pai, como família, ouvirmos a doce voz do nosso Pai, ouvirmos a inconfundível voz do nosso Pai. Deus, tome a nossa mente e o nosso coração aos teus cuidados. E, ó Deus, nós te pedimos, com humildade nós te rogamos, ilumina a nossa mente para que a gente possa entender a tua palavra e no poder do teu Espírito colocarmos em prática tudo aquilo que nós formos ouvir e meditar nesta noite. Deus, que o teu nome, somente o teu nome venha a ser glorificado, e que a tua doce e inconfundível voz nos alcance, penetrando o nosso coração, no mais profundo do nosso íntimo, a ponto de nós entendermos a paz que o Senhor tem a nos oferecer, e nesse amor incompreensível que somente o Senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado pela tua santa presença em nosso meio. Muito obrigado, ó Pai,
por cada vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que o teu nome seja glorificado. E Pai, essa oração que eu faço, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, meus irmãos, o Salmo de número 27, o Salmo que nós acabamos de ler, ele é um texto muito rico. Esse texto, o Salmo de número 27, ele pode ser dividido claramente em 3 partes distintas. A primeira parte vai do verso de número 1 ao verso de número 6. Encontramos Davi nesse trecho em um momento de júbilo e confiança. Ele faz declarações de triunfo, mas preste atenção que não é um triunfalismo vazio, não. É uma declaração de fé genuína. Aqui ele está declarando com alegria, com júbilo, o Deus a quem ele confia, o Deus a quem ele serve. Portanto, a gente pode, se for para colocar um nome nessa sessão, a gente poderia colocar como um cântico de confiança. E do verso 7 ao verso 12 é a segunda sessão. Agora o interessante é que Davi muda o tom da sua escrita, muda o tom do seu louvor. Ele começa a apresentar como que se ele tivesse angustiado, a ponto de erguer um clamor sincero por ajuda. Aqui o salmo se transforma em uma oração de socorro, expressando toda a sua vulnerabilidade e total dependência de Deus. Aqui Davi está mostrando que existem momentos da nossa vida em que literalmente nós estamos perdidos. Agora é interessante que a terceira parte, repare comigo, os versos de número 13 e verso de número 14. Parece que Davi, dá um estalo na mente de Davi lembra a quem ele serve. E aqui ele volta a manifestar esperança e confiança no Senhor, dando uma ordem à sua alma: espera no Senhor. Espera e confia no Senhor. O interessante é que quando nós pegamos esse salmo por inteiro e vamos olhá-lo como um todo, vemos que Davi nos apresenta uma realidade muito próxima da nossa vida diária. Há dias em que começamos o dia celebrando. A gente abre a janela, dá bom dia para o sol, bom dia para a vida, dá bom dia até para o vizinho. Bom dia! A gente dá bom dia para todo mundo, a gente está feliz, está alegre, o coração está jubiloso. Acordei, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Estamos felizes. Só que acontecem situações que vêm para literalmente roubar a nossa paz durante o dia. E aquele dia que a gente começa tão bem, tão jubiloso, tão alegre, a gente termina desanimado, a gente termina triste, a gente termina o dia se sentindo sozinho, literalmente perdido. Imagine uma criança pequena, perdida dentro de um parque de diversões. Imagina comigo essa criança, pequena. E por onde ela anda, ela só vê pessoas desconhecidas, pessoas que ela não sabe quem é. E ela olha para o rosto de um, ela olha para o outro, rosto de outro, e o coração dessa criança começa a palpitar, porque ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo perdida, abandonada. E ela, desesperada, começa a encher os seus olhos de lágrima e ali, querendo uma solução, porque ela está perdida, ela quer ser encontrada. Até que ela ouve uma voz que ela conhece, uma voz doce, chamando ela pelo nome dela. O que essa criança faz? Ela corre em direção a essa voz. Ela corre sabendo que essa voz é conhecida. Essa voz, ela pode confiar. Assim também acontece conosco, meus irmãos. Em meio à correria da vida, tantas vozes tentam atrair a nossa atenção. Problemas, distrações, preocupações. Pastor Rodrigo falou de amanhã, da segunda-feira,
Talvez realmente o seu coração esteja preocupado em como que você vai fazer para sanar as suas dívidas, o que você vai fazer para aturar aquele seu colega chato de trabalho, o seu patrão que vem te perseguindo. Talvez o seu coração esteja amanhã, mas também talvez o seu coração esteja no agora. O que vai acontecer quando você chegar em casa? Como que você vai lidar com o problema que você deixou lá sem resolver? Você precisa arrumar a casa, você precisa acertar os ponteiros. E agora, o que fazer? São as vozes que tentam tirar a nossa atenção. Mas acima de todas essas vozes, meus irmãos, há uma que permanece firme e amorosa. É a voz de Deus que nos chama para perto dele. O Salmo de número 27, acima de tudo, é uma declaração de confiança de Davi em Deus, mas também é uma declaração de confiança que nós tomamos para nós mesmos. Nós tomamos esse salmo de confiança e declaramos a Deus: nós confiamos em Ti, espera, pois, minha alma no Senhor, mesmo em tempos de adversidade. Cercado por perigos e incertezas, Davi revela de onde vem verdadeiramente a sua segurança: da presença de Deus. Assim também, meus irmãos, somos nós. Só existe um lugar aonde nós podemos nos esconder, que é a sombra do Onipotente. É justamente ali onde nada nem ninguém pode nos alcançar. E entenda que é justamente ali que o Senhor nosso Deus quer que você e eu estejamos. O verso de número 8, que eu pedi para você prestar atenção, apresenta um momento íntimo de diálogo entre Deus e o coração de Davi. Deus convida: buscai o meu rosto. E Davi responde com prontidão: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Meus irmãos, essa dinâmica, ela é essencial para a nossa vida espiritual. A oração não é uma lista de pedidos. Ela não é uma formalidade religiosa. Deus não é um garçom que você chega, apresenta um pedido, Ele te entrega e você dá a gorjeta para Ele. Nós não servimos um Deus que barganha. Nós não servimos um Deus que pede algo em troca, até porque qualquer coisa que possa vir da sua mão vai vir manchada de pecado. E Deus é o dono do ouro e da prata, porém, por isso Ele não precisa de nada nosso. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da presença de Deus. E é por isso, assim como Ele fez com Davi, Ele faz um convite para mim e para você: buscai o meu rosto. Hoje vamos aprender um pouquinho juntos como podemos nos aproximar de Deus com sinceridade e perseverança, respondendo ao convite no mesmo espírito que Davi responde, com prontidão a Deus. Portanto, para entendermos melhor como viver essa realidade, vamos refletir em dois princípios fundamentais que o Salmo 27, verso 8, nos ensina. E o primeiro princípio: reconheça o convite divino para a intimidade. Repare no verso 8, a parte A, diz assim: quando tu dissestes, buscai o meu rosto. Neste versículo vemos algo muito importante e que está alinhado com a nossa teologia, que está alinhado com a nossa doutrina, que está alinhado justamente com aquilo que nós cremos. É Deus quem toma a iniciativa de chamar o ser humano para perto dele. Meus irmãos, não tem como nós forçarmos alguma coisa para que Deus se manifeste. Sinto lhe informar. Não tem como, se não vier da própria parte de Deus. Porque é Deus que tem vontade de se revelar.
É Deus que dá o primeiro passo em direção a nós. Foi Deus que se revelou através do Filho. Foi Deus que se revelou através dos profetas. Foi Deus que se revelou através da história. E é por isso que hoje nós estamos aqui celebrando a um Deus que se revela. Porque Ele se revela, porque Ele quer intimidade com você. Ele se revela porque Ele quer que você se achegue mais a Ele. Ele se revela porque Ele quer intimidade com você. O convite para buscar a face de Deus é um convite à intimidade. É um convite à comunhão profunda, à experiência da presença real de Cristo Jesus. E meus irmãos, se nós quisermos experimentar a presença real de Cristo Jesus em nossa vida, dá uma olhada aí para o seu lado. Sirva a essa pessoa. Não há outra forma de nós termos uma experiência real com Cristo Jesus, se não for através do serviço à igreja de Cristo Jesus. Nós somos a manifestação da pessoa de Cristo Jesus nesta terra. Jesus, a palavra de Cristo é a nossa luz. E nós somos a luz do mundo. Portanto, se nós quisermos manifestar a presença de Cristo Jesus ao mundo ou na vida dos nossos irmãos, é através do servir a Ele. A expressão buscar o rosto é uma forma bíblica de dizer: deseje ardentemente estar na presença de Deus, conhecê-lo mais profundamente, olhar face a face a Deus. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos que Deus se manifeste de forma sobrenatural. Vento, chuva, tempestade, que o Paraíba se abra, que você atravesse o Paraíba a pés enxutos. Mas às vezes Deus bateu na sua porta hoje pedindo um prato de comida e você negou. Anjos visitaram servos de Deus e essas pessoas foram rejeitadas. Esses anjos foram rejeitados. Anjos bateram na porta de servos de Deus e anjos foram recebidos. Mateus capítulo 24 diz justamente sobre isso. Mas naquele dia: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei. Sim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas Senhor, quando foi que o Senhor não me conhece? Eu te servi, sim. Mas no dia que eu tive fome, você não me deu de comer. No dia que eu estava com frio, você não me deu de vestir. Estive preso e não foste me visitar. Estive doente e não foste levar o óleo da unção sobre a minha vida. Portanto, meus irmãos, buscar o rosto de Cristo é justamente servir um ao outro. Buscar a presença de Deus constantemente é entender que a face de Deus estampada na cara dessa pessoa que está do seu lado, às vezes pode ser uma pessoa bonita como eu, mas às vezes pode ser uma pessoa feia como o pastor Rodrigo. Te amo. Eu te amo. Ao longo da Bíblia, meus irmãos, essa ideia se repete muitas vezes. Deus sempre foi aquele que chama. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus chamou Adão no jardim. Adão, onde estás? Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, Deus chamou Moisés da sarça ardente. Moisés, Moisés. Era um convite para se achegar mais perto. Porém, tira a sandália dos teus pés, porque a minha presença é santa. E meus irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o chamado de Jesus ecoa até os dias de hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que infelizmente, meus irmãos, muitos vivem uma espiritualidade superficial e distante, marcada principalmente pela falta de percepção espiritual. Muitos não conseguem discernir que Deus está falando e chamando porque estão com o coração endurecido ou espiritualmente as pessoas estão adormecidas.
Aquele problema que às vezes você passa, meus irmãos, é Deus gritando para você: busca a minha face. Nem sempre é obra do inimigo que bate a tua porta, mas é Deus mostrando que é necessário você passar por aquilo para você se chegar mais a Deus. Entenda que essa situação muitas vezes é como um pai chamando o filho para um momento de conversa, mas o filho está com fone de ouvido, está tão distraído no celular que nem percebe a presença e a voz do próprio pai chamando ele para conversar. Deus está chamando, mas muito de nós estamos com fones espirituais, distraídos, ocupados demais para ouvir. E entenda, meus irmãos, que essas distrações muitas vezes não significa a coisa lá na sua casa. Significa às vezes o ativismo dentro da igreja. Você está tão ativo, faz aqui, vai lá e corre aqui, e faz ali, e faz, que você está tão distraído que esquece que o que você está fazendo na verdade não é a obra de Deus. É um ativismo religioso. E isso Deus não quer para nenhum de nós, tá? Deus não quer ativismo para nenhum de nós. Primeiro passo para uma vida de oração transformadora é reconhecer que Deus está nos chamando. Antes de qualquer movimento nosso, meus irmãos, o nosso bom Pai já deu o primeiro passo em nossa direção. Jeremias capítulo 29, 13 reforça essa ideia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa parte é ouvir a voz de Deus e responder com prontidão, assim como fez Davi. Deus não nos chama por acaso. Deus não nos chama por acaso. Deus não chama o seu nome por acaso. Se hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus deseja se revelar mais a você, meus irmãos. Agora me permita lhe dar algumas dicas práticas para que você possa facilitar o processo de ouvir a voz de Deus. Separe um tempo diário para a oração, mesmo que comece com poucos minutos. Peça a Deus sensibilidade espiritual para ouvir a sua voz, mesmo nos pequenos detalhes do dia. Considere cada dificuldade ou desafio como um lembrete de que Deus está dizendo: busque a minha face. Deus não é um ser distante, frio ou indiferente. Ele é um Pai amoroso, que mesmo hoje está te chamando: busque a minha face, venha me conhecer. Que o nosso coração possa responder a esse chamado com o segundo princípio. Amém? Amém, meus irmãos? Segundo princípio, responda com sinceridade e perseverança. Salmo 27, 8, a parte B do texto diz assim: o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Logo em seguida, quando Davi ouve o chamado de Deus, Davi responde com prontidão. E ele responde de uma maneira sincera, perseverante e direta, convicto: Senhor, o teu rosto eu buscarei. E aqui nós vemos um coração que não apenas reconhece o convite divino, mas um coração que se posiciona. Um coração que olha para aquilo que ele está dizendo e diz com firmeza, com decisão. Ele não fica titubeando. Uma hora estou servindo, a outra hora não. Senhor, o teu rosto eu buscarei. Agora preste atenção, porque Davi usa o verbo buscarei, está no futuro, mas não significa que Davi está dizendo: olha, lá na frente eu vou buscar ao Senhor. Não, 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 ele está dizendo que é uma continuidade. Eu vou buscar hoje, vou buscar amanhã, vou buscar depois de amanhã, e independente do que estiver acontecendo, Senhor, eu continuarei a te buscar, porque eu preciso da tua face, eu preciso da tua presença. Davi entende que buscar a Deus é uma jornada, meus irmãos. É a nossa caminhada diária de vida. E não apenas uma resposta emocional momentânea. Não é porque eu estou aqui dizendo para você que você tem que orar com sinceridade e perseverança que você vai chegar em casa e vai falar assim: ai, tocou tão forte aquela palavra no meu coração que agora eu vou orar. Não, 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 não.
Não fundamente a sua vida no emocionalismo. Não fundamente a sua vida na emoção, porque hoje, mesmo as pessoas que estão casadas há 20, 30 anos, um às vezes olha um para o outro e fala, eu te amo, e passa 10 minutos, está querendo matar um ao outro. É emoção. Então não fundamente a sua vida na emoção. Na vida cristã é muito comum as pessoas começarem bem, mas logo desanimarem. Isso pode acontecer por vários motivos. Vou listar aqui alguns, só para você compreender. Motivo por falta de disciplina espiritual. As pessoas começam com entusiasmo, mas não mantêm um tempo regular de oração e comunhão com Deus. Ora hoje, amanhã não ora. Aí depois de amanhã ora. Aí depois vai orar só daqui a uma semana. A série da Netflix você coloca, você assiste numa pegada só, né? Vai tudo. Agora a oração a gente fica intercalando. Estou desanimado. Vou orar não. Outro motivo que é a inconstância emocional. Oram apenas quando estão emocionadas ou em momentos de crise. Aí a doença bateu na porta. Não, agora eu vou orar. Vou orar porque a doença bateu na porta. Aí o desemprego bateu na porta. Não, eu vou orar porque o inimigo está furioso. Vou orar. Outro motivo, desânimo diante do aparente silêncio de Deus. Quando Deus não responde imediatamente, meus irmãos, algumas pessoas perdem o ânimo de orar. E não vem dizer que isso não acontece com você, porque acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um que está aqui. Nós pedimos, aí Deus não responde. O que acontece? Não vou pedir não, Deus não está me respondendo. É ou não é, meus irmãos? Outro motivo, distrações e ocupações da vida moderna. Trabalho, redes sociais, entretenimento. É o nosso dia atual, é o século 21. Tudo isso vai roubando o tempo de oração e afastando o nosso coração de Deus. Agora preste atenção, porque eu concordo com o pastor John Piper. Ele diz o seguinte, uma das grandes utilidades do WhatsApp e do Instagram será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Às vezes a gente, para responder uma mensagem, a gente perde 3, 4 minutos procurando uma figurinha para mandar, para responder. Quem não faz isso? Aí a gente fica lá no Instagram, só girando no Instagram, vai, acabou até o vídeo. Ou seja, meus irmãos, a gente perde muito tempo. Tempo precioso para nós, que nós poderíamos estar envolvidos em comunhão com Deus. Assim, muitas pessoas vivem uma vida espiritual marcada por altos e baixos, sem profundidade, sem constância e sem crescimento. Imagine aí, uma pessoa que quer virar um maratonista. Ela vai lá na loja, compra um tênis caro, com amortecedor, compra meião, compra roupa, o aparato todo. Gasta lá R$1.000 para poder virar um maratonista. No primeiro dia da corrida ele já posta, vou virar um maratonista, 5 km. Segundo dia, 6 km. Ainda tem que postar o tempo, né? 5 km em meia hora. Aí 6 km em, 40 minutos, não sei como é que é. Vai aí, imaginando aí. Aí essa pessoa está alegre, feliz da vida. Vou vencer até a São Silvestre. Né? Está empolgada. No primeiro dia que chove, essa pessoa olha para a chuva e fala assim, não vou não. Aí no segundo dia, está frio. Não vou não. No terceiro dia ela começa a conversar com alguém que é um atleta profissional. Aí essa pessoa fala assim, e aí, como é que está a sua dieta? Que dieta? Ué, você tem que comer ovo cozido, batata doce, banana, bife de fígado, frango. Tem que tomar creatina, tem que tomar whey. Mas eu não gosto de batata doce. Eu não gosto de beterraba. Eu não gosto de comer frango. E a pessoa faz o quê? Desanima. Porque ela entende que precisa pagar um preço para se tornar um profissional de ponta. E a nossa vida é justamente dessa forma, meus irmãos.
Para nós termos comunhão e intimidade com Deus, não adianta. Nós temos que nos lançar a esses desafios. Nós temos que estipular para o nosso coração, submeter a essas disciplinas. Na vida de oração, muitos são assim, começam com empolgação, mas não perseveram. Davi nos dá o exemplo de uma resposta sincera e perseverante. Ele não apenas sente um desejo momentâneo, ele faz um compromisso de alma. Senhor, o teu rosto eu buscarei. É por isso que eu estou falando para você, não fundamentar a sua vida, nem de oração, nem de meditação na palavra de Deus, no seu emocional. Fundamente na sua alma, no seu espírito, e entenda de uma vez por todas, é um compromisso irrevogável, que nós como noiva do Cordeiro, precisamos cumprir para agradar a Ele, e não a mim, não ao pastor Douglas, não ao pastor Rodrigo. É um compromisso que você tem que olhar e falar: Senhor, é por tua causa, é para a tua glória, é para nós criarmos intimidade e comunhão profunda e sincera. A resposta que Davi dá, ela envolve sinceridade. Uma oração que nasce do coração, sem máscaras, sem religiosidade falsa. Meus irmãos, aqui em cima é muito bonito. Isso aqui pode ser pura performance, mas só o Senhor sabe quem é você no seu íntimo. Só Deus sabe quem sou eu no meu quarto. Só Deus sabe quem sou eu quando eu estou sozinho. Por isso é que eu falo, gente, precisa ser de verdade, precisa ser sincero, porque não adianta performance para tentar agradar a Deus, porque Deus sabe quem nós somos. A nossa resposta também precisa envolver uma decisão firme, uma escolha consciente de continuar buscando, mesmo nos dias difíceis. E a nossa resposta também envolve persistência. Buscar a face de Deus mesmo quando não há respostas rápidas, mesmo quando o coração está destruído, mesmo quando a depressão pegou, mesmo quando o sofrimento pegou, mesmo quando a doença chegou, mesmo quando as piores coisas bateram na sua porta. Os inimigos tentando comer a sua carne, clame, busque ao Senhor, da mesma forma que Davi fez. E o interessante é que essas respostas que nós damos com sinceridade, decisão firme e persistência, está fundamentada na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, meus irmãos. Vale a pena nós trabalharmos para alcançarmos o coração de Deus. Vale a pena nós trabalharmos para ter uma comunhão com Cristo Jesus. Buscar a Deus é um exercício de fé e perseverança. Quem busca de coração, encontra. E me permita lhe dar também algumas direções práticas, assim como eu dei no primeiro princípio, no segundo princípio, para que você responda de forma sincera e perseverante. Estabeleça um compromisso diário de oração, mesmo que comece com 5 ou 10 minutos. Rasgue o seu coração para Deus, mesmo que seja em 5 minutos. Não desista quando não sentir vontade. E preste atenção, se você tem caneta, anote. Se você tem celular, escreva. Se você consegue memorizar, memorize. A perseverança é mais importante que o sentimento. Vou repetir, a perseverança é mais importante que o sentimento. Hoje você sente vontade de orar. Você vai sair daqui da igreja jubiloso. Aleluia! Você vai sair daqui aleluiado. Vai chegar em casa, vai glorificar, vai orar, vai jejuar, vai profetizar até para o vizinho. Aí amanhã já está desanimado. É por isso que não pode fundamentar na sua emoção. Precisa ser perseverante. Precisa ser consciente de que a presença de Deus, ela requer sinceridade e perseverança da sua parte.
Anote as promessas de Deus e relembre-as nos momentos de desânimo. E principalmente, peça ao Espírito Santo forças para manter essa constância espiritual. A oração perseverante transforma a nossa visão da vida e nos amadurece, meus irmãos, espiritualmente. Quando nós respondemos com sinceridade, quando nós respondemos com um compromisso de perseverança, nós somos conduzidos a um relacionamento profundo, íntimo e restaurador com o nosso Pai. Que o nosso coração, como o de Davi, diga todos os dias: que o teu rosto, Senhor, eu buscarei. E para nós concluirmos essa palavra, olhando para este salmo, nós entendemos que a oração verdadeira começa em primeiro lugar com o convite amoroso de Deus. É Ele quem dá o primeiro passo. Ele nos chama com clareza e amor: buscai o meu rosto. E esse primeiro princípio, ele se concretiza na nossa resposta firme, sincera e perseverante: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Mesmo em meio às lutas, distrações, momentos de silêncio da parte de Deus, precisamos continuar buscando a Deus de todo o nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não está em silêncio por falta de interesse. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter intimidade contigo. Ele está esperando nossa resposta sincera. Ele está esperando a nossa oração constante. Vida de oração não é apenas uma disciplina religiosa, mas um relacionamento vivo com o Deus vivo que nos ama e nos chama todos os dias. Então, diante dessa palavra, fica uma pergunta para cada um de nós: como você vai responder ao convite de Deus hoje? Como que você vai responder ao convite de Deus nesta noite? Talvez você precise retomar um tempo de oração que foi perdido, foi abandonado. Talvez você precise transformar suas orações formais em orações sinceras com o teu Pai. Ou talvez você precise apenas dar um passo em direção a Deus que já deu o primeiro passo e dizer como Davi: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Que essa palavra frutifique e prospere no seu coração.